Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui uma passagem da palavra do Senhor, do livro de Jeremias, capítulo 32, que como título está escrita a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais, né? Nós sabemos que quando o Senhor, Ele tira o povo de Israel ali da terra do Egito, da escravidão do Egito, para lhes direcionar a terra que mana leite e mel, aquela terra que o Senhor outrora tivera prometido para aquele povo. O Senhor, Ele tira aquele povo da escravidão do Egito e leva, os conduz à terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas ali aquele povo de Judá e aquele povo de Israel, eles não fazem o que é do agrado do Senhor. Eles não praticam aquilo que é do agrado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele vai dar terra, Ele vai prometer uma terra aos seus pais, aos seus antepassados, aos pais daquele povo, uma terra que Deus havia de dar àquele povo. A terra que mana leite e mel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo entra naquela cidade, naquela terra. Aquele povo possui aquela terra, mas não obedecem à voz do Senhor, nem andam na sua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste-lhes sucedesse. Aleluia. Perdão, irmãos. Pelo que ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. Isso é escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, no versículo 23. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome, pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui está, presenciando. Contudo me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faz o que atentes testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. O Senhor permitiu que aquela cidade fosse dada, entregada nas mãos dos caldeus, porque aquele povo não dava ouvidos à voz do Senhor. Aquele povo não dava ouvidos à lei do Senhor. E aquele povo cada vez mais se aprofundava no pecado, na iniquidade, na idolatria, cada vez mais se afundando no pecado. E muitas das vezes nestes tempos que nós estamos vivendo, muitas das vezes tem pessoas que começam a questionar com Deus, começam a perguntar para Deus, por que o Senhor está permitindo todas essas coisas, mas se esquecem de meditar, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor. Se esquece de meditar aqui na palavra do Senhor, quando Moisés, ele vai subir ali naquele monte, no Monte Sinai, e ali Deus, ele vai escrever com as suas próprias mãos os 10 mandamentos. O Senhor, ele vai ordenar ali estatutos para aquele povo. O Senhor vai trazer àquele povo instruções de como viver na terra, de como é que eu posso dizer? Como se aproveitar daquela terra que o Senhor outrora havia lhe dado àquele povo. E muitas das vezes o Senhor, ele nos dá coisas que nós não sabemos aproveitar e acabamos perdendo. Muitas das vezes nós não sabemos dar valor e acabamos perdendo.
E muitos estão questionando a Deus por que Deus está permitindo tanta morte, por que Deus está permitindo a fome, por que Deus está permitindo o desemprego, mas se esquece de meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor, Ele nos tirasse de uma terra de escravidão, de uma terra de pecado, através do sangue de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor, Ele nos redimiu para que nós conduzíssemos para uma terra que o Senhor, Ele prometeu para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que entregam suas vidas a Ele. O Senhor, Ele nos prometeu uma nova terra, uma nova Jerusalém. E enquanto nós não possuímos essa terra, nós devemos viver em constante obediência, santidade ao Senhor. E muitos de nós que estamos na presença de Deus não estamos vivendo. E essa é a resposta, o porquê o Senhor permitiu que acontecesse todas essas coisas. Porque o povo deixou de ouvir a voz do Senhor. O povo deixou de obedecer à voz de Deus. O povo deixou de obedecer às instruções que o Senhor houvera dado para nós. O povo deixou de obedecer à palavra do Senhor. O povo deixou de acreditar na palavra de Deus. E por isso, de tais males que está acontecendo sobre a terra, não somente sobre o Brasil, mas em todo o mundo, o Senhor, Ele permitiu isso por causa da desobediência do ser humano. Aí muitas pessoas dizem, porque um Deus de amor permite todas essas coisas. Nunca se esqueçam, amados, que nosso Criador, o Deus dos céus, que criaste os céus e a terra, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E por esses dias o Senhor, Ele está descendo com justiça. Muitos profetas têm dito isso, que o Senhor, Ele está descendo com justiça sobre a terra. O Senhor está fazendo justiça porque o Senhor, Ele está indignado que Ele fizesse tantos bens para nós. Deus, Ele tem feito tantas coisas. Tem um salmo que diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. E muitas das vezes nós só nos alegramos quando Deus, Ele faz o bem para nós. E quando o Senhor, Ele permite que o mal chegue até nós, nós não queremos aceitar, né? Como Jó disse para a esposa dele: o bem tu quereste aceitar, mas o mal de Deus, ela não queria aceitar o mal de Deus. Ela queria aceitar o bem do Senhor, mas o mal ela não queria aceitar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Muitos aceitam o bem de Deus, aceitam as bênçãos de Deus, mas têm negado, não querem aceitar o mal de Deus. Aleluia, porque o Senhor, Ele permite o bem, o Senhor, Ele permite o mal. Todas essas coisas está escrito na palavra dele, não sou eu que estou dizendo. E aqui no verso 33 vai dizer assim: e viraram para mim as costas e não o rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm virado as costas para o Senhor e não o rosto. Aleluia. Porque muitos deixaram de buscar a face do Senhor. Muitos, mesmo estando na igreja, têm deixado de fazer a vontade do Senhor. E ainda que eu os ensinava, madrugando ensinando-os, eles não deram ouvidos para receber o ensino. O que nos ensina, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é que nos ensina como devemos viver, como devemos nos comportar diante da sociedade. E aquele povo deixaram de ouvir os ensinamentos do Senhor, deixaram de dar ouvidos aos ensinamentos de Deus. Deixaram de dar ouvidos e receberem o ensinamento.
Eles não queriam receber ensinamentos, eles se tornaram rebeldes, não queriam dar ouvidos aos profetas que o Senhor mandava, e por causa disso, sobreveio tão mal sobre aquele povo. Não é diferente no nosso dia de hoje, não é diferente dos dias que estamos vivendo hoje. E uma palavra que o Senhor me deu nessa tarde. Jeremias 32, versículo 36. Por isso agora, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca desta cidade, da qual vos dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. O Senhor, ele já entregou a cidade nas mãos do rei da Babilônia, espiritual, eu digo. Pela espada, porque nós vemos o quanto a violência, aleluia, tem se espalhado pelo mundo nesses últimos dias. O Senhor, ele tem entregado a cidade, a espada, a fome, porque nós podemos contemplar muitas pessoas que estão padecendo de fome e necessidade dentro de casa. E o Senhor tem entregado a esta cidade a pestilência. Aleluia, porque simplesmente deram as costas para o Senhor. Deixaram de ouvir a voz de Deus. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. O Senhor, ele permitiu que o mal viesse sobre aquele povo, mas o Senhor, ele também havia feito uma promessa àquele povo, uma promessa de restaurar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa de restauração. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Aleluia, o Senhor, ele permitiu que o mal chegasse até aquela cidade. Mas o Senhor, ele também fez uma promessa que traria alegria para aquele povo, a partir do momento que eles começassem a dar ouvidos a Deus, começassem a obedecer a Deus, a viver da maneira como Deus queria que eles vivessem. E não é diferente no nosso dia de hoje. O Senhor, ele quer de nós arrependimento sincero. O Senhor, ele quer que nós venhamos nos arrepender de coração, para que todo aquele mal que ele está permitindo sobre a terra, todo este mal, espada, fome, pestilência que ele está permitindo descer sobre a terra, que ele cure, que ele traga de volta a alegria ao coração. Porque nós estamos vivendo dias de luto, dias de tristeza, dia de lamento, dia de pranto. Mas o Senhor, ele não quer isso para nós. O Senhor, ele quer que nós venhamos nos alegrar. O Senhor, ele quer nos dar um coração novo. Quantos corações têm se corrompido? Quantos corações têm se esfriado, têm deixado o seu amor, têm odiado? E o Senhor, ele quer nos dar um coração novo. O Senhor, ele quer nos dar um coração temente. Como diz aqui na palavra dele. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Senhor, ele quer colocar um concerto em nosso meio, para que nós não venhamos desviar dos caminhos do Senhor, para que nós venhamos temer a Deus e fazer a vontade dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Fique com essa palavra, que você possa meditar nesta tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?